10 temas para defender e debater. Antes de mais nada, se você está procurando temas para defender ou quer assumir um papel mais ativo em causas sociais, vamos te ajudar. Precipuamente listamos os principais temas sociais para defender, de modo que sirvam como textos motivadores para o serviço social. Redação do Enem inspira em cidadãos comuns. Com a finalidade de auxiliar a sua busca, produzimos esta lista com sugestões de temas e causas humanitárias que carecem de atenção social. Sobretudo, não podemos iniciar quaisquer temas para debate sem antes conhecer o básico do que são os direitos humanos. O que são os direitos humanos? Trata-se dos direitos elementares de todos os seres humanos, independente raça, credo ou condição social. São mais conhecidos como os direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos que permeiam em várias direções e coletivos. Educação. Todos possuem o direito à educação, é lei constitucional em nosso país e dever do Estado e de todo cidadão cônscio de suas responsabilidades. A etimologia da palavra educação nasce do significado de ação de criar, de nutrir, cultura ou cultivar. Ou seja, um povo sem cultura, que não se nutre intelectualmente, que coloca o outro como último em seus interesses, não cumpre o básico papel da educação. O Brasil possui mais de 11,3 milhões de analfabetos, cerca de 6,8% de adolescentes acima dos 15 anos que não sabem ler e nem escrever. Plano Nacional de Educação. O país vem reduzindo as taxas de analfabetismo, mas não em uma rápida velocidade. A meta do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo e reduzir a taxa de 13,5% de analfabetismo funcional no país. Se existe um tema relevante socialmente que lança as bases para o crescimento de uma nação, é a educação. Um país bem estruturado, com potencial de desenvolvimento econômico, social, tecnológico e produtivo passa pelos canais da educação. Ao mesmo tempo, esta causa pode ser alimentada de diversas maneiras, tanto em parcerias feitas com o poder público bem como ações realizadas pela sociedade civil. Em primeiro lugar, o dever de educar não é apenas da escola. A educação começa no berço, com um posicionamento ativo de pais que não terceirizam este processo. E alguns talvez se questionem qual o papel dos pais na educação. Amplo, e pode ser feito em várias frentes. Uma delas é o diálogo constante com profissionais da educação, professores, pais, alunos, sociólogos e filósofos. A interação entre a escola e família potencializa a aprendizagem da sociedade em formação e fortalece as bases da educação desde a primeira infância. É impossível falar de inovação, novas tecnologias e uma sociedade cujos alicerces seja ignorar o conhecimento. Está aí um dos temas para defender e melhorar de forma prática a qualidade de vida social. Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Constituição da República. Desigualdade social. Um outro tema de importância e grande interesse é a desigualdade social. O termo desigualdade social é um conceito que nasce na estrutura sociológica e econômica que designa a diferença entre as classes sociais. É imensa a distância que separa as classes sociais mais ricas das mais pobres, e esse é um problema enfrentado em vários países, mas de grandes proporções em nosso país. Há uma fórmula para calcular a desigualdade social conhecida como o coeficiente de Gini ou índice Gini. O coeficiente de Gini é amplamente utilizado em diversos campos de estudo, da sociologia, economia, ciências da saúde, ecologia, engenharia e agricultura. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apresenta o levantamento realizado nas 20 maiores cidades brasileiras com dados sobre a desigualdade social. Sobretudo, estes dados afirmam que a população negra e de baixa renda tem menos acesso a oportunidades de trabalho, saúde e educação. Assim como uma série de estruturas que precisam ser reavaliadas para que todos possam melhor se educarem. Para ter acesso aos dados completos da pesquisa do IPEA, faça download gratuito da pesquisa.
Existem várias maneiras de diminuir os impactos da desigualdade social no Brasil. Veja algumas soluções: investimentos em saúde e educação, equilíbrio do sistema tributário, combate à concentração de terras, revogar a emenda do teto de gastos. Pobreza. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que a pobreza aumentou no Brasil e atinge 54,8 milhões de pessoas em 2017. De conformidade com o aumento na pobreza de cerca de 25,7% para 26,5%, de acordo com a síntese de indicadores sociais, divulgadas pelo IBGE. O estudo utilizou critérios do Banco Mundial, que considera pobres aqueles com rendimentos diários abaixo de R$ 406,00 mensais pela paridade de poder de compra. É praticamente impossível erradicar a pobreza sem ações efetivas do poder público e da sociedade. Estes números afetam em sua maioria mulheres negras, famílias com filhos, unipessoal e casais sem filhos. Mas como cidadãos, podemos desenvolver ações em parceria com empresas privadas e auxiliar pessoas que estão nesta situação. Pobreza, mais um tema para debate e uma causa de extrema relevância para defender. Pobreza e fome são mais de 820 milhões de pessoas em todo o mundo que não possuem acesso suficiente a alimentos em 2018. Estes dados representam um grande desafio para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, quanto ao estado da segurança alimentar e da nutrição no mundo. Finalmente, atualmente uma das formas de defender esta causa é colaborar com projetos sociais, como a Ação da Cidadania. A ação foi fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em parceria com voluntários, individualmente e por iniciativas próprias, sustentam o projeto. Trata-se de uma rede que criou a maior campanha de solidariedade do Brasil. Em 2018, cerca de 500 mil pessoas beneficiadas com alimentos. Um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência. Muda sim pela sua cultura. Betinho, de maneira idêntica a projetos como Natal Sem Fome, hortas comunitárias, atuação em políticas públicas, oferecendo apoio a lideranças comunitárias contra a fome. Algumas sugestões sugeridas pelas Organizações das Nações Unidas, ONU, aponta medidas para combater a fome. Não desperdice comida. Produza mais, com menos. Adote uma dieta mais saudável e sustentável. Defenda a fome zero. Ajuda a pequenos agricultores para que produzam mais com menos. Fornecimento de alimentos em crises humanitárias. Apoie os sistemas econômicos locais. Fome, mais um tema para debate e uma causa de extrema relevância para defendermos. Saúde. O Sistema Único de Saúde, SUS, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. O SUS atende mais de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento de saúde. Mas a qualidade desse atendimento pode ser melhorada e evitar situações degradantes no trato desumano com os pacientes em alguns casos. Mas a doença da corrupção é um dos piores inimigos da saúde. Os professores Ciro Biderman e Jorge Avelino da Faculdade Getúlio Vargas, FGV, afirmam que a corrupção prejudica a saúde dos brasileiros. Os desvios de fundos da saúde pública nos municípios brasileiros é como um câncer que corrói a verba da saúde pública. Uma das formas mais eficazes de combater a corrupção é fiscalizar em como as verbas são investidas. O portal da transparência pode ajudar nesta tarefa. Mais um dos temas para defender e melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Meio ambiente. Do mesmo modo, é dever de todo cidadão cuidar e proteger o meio ambiente. Devido à vasta extensão do território brasileiro, fica quase que impossível o monitoramento territorial. Mas há tecnologias que ajudam na proteção do meio ambiente, prevenindo o desmatamento e facilitando a ação de agentes na proteção do ecossistema. O cidadão comum pode ser um defensor da natureza em sua cidade. Uma das formas mais práticas de colaborar com o meio ambiente é a coleta seletiva. Trata-se de uma coleta diferenciada dos resíduos que foram anteriormente separados segundo a sua constituição ou composição.
Vidro, plástico orgânico, papel, metal. Os resíduos com características similares são selecionados pelo cidadão ou uma organização privada e disponibilizados para coleta separadamente. Há muitas ações que podemos fazer dentro da nossa rotina que já causaram um impacto positivo no meio ambiente. Pequenas atitudes como não sujar os mares, rios e leitos de água doce, recolher o lixo da praia, não desperdiçar comida e energia já causam um grande impacto. Em contraste com cidades desenvolvidas, o uso da bicicleta é comum e uma estratégia para auxiliar no cuidado do meio ambiente. Por isso, vá de bike, deixe o carro em casa, plante uma árvore, mantenha uma alimentação orgânica. Detalhes como este fazem toda a diferença. Os cidadãos possuem um papel importante na defesa do clima, favorecendo a agricultura familiar. Busque informações sobre educação ambiental, saneamento e outros temas para debates escolares e de formação em empresas. Meio ambiente. Causas indígenas. Os indígenas possuem um histórico de desapropriação desde a época dos portugueses, e 500 anos depois ainda estamos aqui falando sobre o desrespeito com o povo indígena. Ou seja, a delimitação legal das áreas indígenas não é uma questão pormenor. Estamos diante de um problema a ser resolvida com esses povos, e suas terras, e uma série de violações aos direitos humanos. Isso porque há uma imensa lista de índios mortos em guerras contra brancos, sem contar as doenças que matam a muitas populações indígenas. A Constituição Federal define as terras indígenas como todas as áreas permanentemente habitadas pelos índios, sendo elas utilizadas para suas atividades produtivas e também para a preservação de suas culturas e tradições. Portanto, mais do que simplesmente a área de moradia direta, as terras indígenas devem envolver todo o espaço usado pelos índios para garantir sua sobrevivência, incluindo áreas de caça e extrativismo. Brasil Escola. Políticas sociais. O Brasil vive talvez um dos 20 últimos anos mais agitados na políticas sociais e economia, e uma série de fatos apontam que este é um dos temas para defender. Porém, é preciso entender alguns pontos como civilidade, respeito ao diferente, diálogo, ao invés de violência de qualquer tipo. É preciso calma e palavras de equilíbrio entre cidadãos, imprensa e governadores, a fim de que soluções sejam orquestradas para o desenvolvimento do país. A saber, a política é um ótimo tema para debates e estudo e uma ferramenta de transformação, apesar dos diversos pontos de vista antagônicos e entraves sociais. Tolerância. A tolerância, do latim, significa constância em sofrer, é um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física. Um outro significado próximo para a tolerância é a empatia, a capacidade de enxergar com o olhar do outro. Em tempos tão acalorados em vários sentidos, empatia ou tolerância são palavras que ganham um significado importante. Thomas M. Scanlon, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Harvard, desenvolveu um estudo sobre a dificuldade da tolerância. Vale a pena a leitura. Refugiados. O número de refugiados em todo o mundo tem crescido ao longo dos anos. Dados do Alto Comissariado de Refugiados, Acnur, para a ONU. Em 1950, cerca de 2 milhões de pessoas se deslocaram pelo mundo. Já em 2015, foram mais de 53 milhões de refugiados em todo o globo. Essencial desenvolver empatia, compaixão e proteção às pessoas refugiadas, a maioria já em estado de vulnerabilidade social e emocional. Fogem da guerra dos horrores promovidos por governos totalitários e precisam de ajuda. Com toda a certeza, a maioria das pessoas pode contar com seus países para garantir e proteger seus direitos humanos e a sua integridade física e mental. Entretanto, no caso dos refugiados, o país de origem mostrou-se incapaz de dar essa garantia. O Acnur trabalha para assegurar que qualquer pessoa, em caso de necessidade, possa exercer o direito de buscar e receber refúgio em outro país e, caso deseje, regressar ao seu país de origem. Conclusão. Estes são os 10 principais temas para defender ou debater. Ajude a compartilhar estas informações e investir em alguma causa na melhoria da sociedade.
Pelo contrário ao modo que muitos pensam que não podem fazer nada, estes 10 temas para debater ou defender nos ajudam a ser úteis à sociedade. No momento em que nos unirmos, esses males podem ser minimizados. Tome nota. Educação, desigualdade social, pobreza, fome, saúde, meio ambiente, causa indígena, tolerância, refugiados, política.